Porque Deus não abandona ninguém. Somos todos seus filhos, portanto, nós é que o abandonamos, nós é que cortamos as ligações pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa prepotência, pela nossa maledicência. Muitas vezes ficamos arraigados ao mundo material pelo nosso egoísmo e não conseguimos estabelecer essa sintonia verdadeira com os planos maiores que nos dão toda a assistência necessária para a nossa própria evolução espiritual. Prosseguindo, 1851, quando Bezerra ingressa na faculdade, 5 anos, 1856, Bezerra se forma médico, num esforço tremendo, numa luta tremenda. Mas o que ele faz? Ele não tinha recursos para montar um consultório. Já havia montado um simples na periferia para atender os necessitados, porque a sua ideia realmente era ajudar, era promover, era levantar os necessitados. Mas consegue, através de um companheiro de classe que também se formara, era abastado, montar um consultório em sociedade. Ali, o médico sabe, quando formado recentemente, não tem clientela, até conseguir a clientela leva algum tempo, não é? Mas Bezerra não desanimava, porque o seu trabalho realmente era voltado ao próximo. Recursos era apenas para se manter, não pensava ele amealhar recursos para amontoar tesouros. O tesouro maior era o seu coração voltado ao sofrimento dos nossos irmãos. E ali foi realmente um tempo intenso. Ele conheceu um médico militar, Dr. Feliciano, que gostou muito de Bezerra pela sua maneira, pela sua dedicação, e o convidou para fazer parte do colégio militar como médico. Ele ingressaria como 3º tenente, um salário razoável, não é? Mantinha ali a sua estabilidade financeira. Ele aceita, muito bem, então ali praticamente estava estabilizada a sua situação financeira através do emprego. Em 58, ele casa-se com Maria Cândida de Lacerda, um casamento por amor, claro. Em 1860, a população de São Cristóvão procura e insiste para que ele faça parte da política da cidade. Ele no início relutou muito, não tinha intenção nenhuma de fazer parte da área política, mas a sua esposa o incentivou também. Na área política você pode também desenvolver um trabalho enorme à sua população, ao seu povo. Então ele aceitou, foi eleito como vereador naquela época, começou um trabalho intenso nesta área também, de ajudar, de promover, de assistir, de evoluir as próprias situações do município. Mas um político contrário, ficando sabendo de que na Constituição não era permitido o cargo político tendo um cargo oficial, que era o cargo militar. Então, ele tinha que decidir, ou ser o médico militar, ou ser o político. O médico militar daria a sua estabilidade financeira para toda a sua vida. E o político, naquela época, era mais uma dedicação de amor, de interesse, de promoção humana. Bezerra disse, muito bem, eu renuncio o meu cargo militar para servir o meu povo. Vejam, não é? Será que nós faremos isso? Será que nós deixaríamos o emprego que dava o nosso sustento, a nossa tranquilidade, para trabalhar para um povo, sem contar com recursos de manutenção? Veja como o seu valor era outro.
Seu valor era ajudar, seu valor era promover, seu valor era realmente oferecer estabilidade a todos. E assim o fez, se dedicando intensamente à população daquela região. Ao passar alguns anos, praticamente 4 anos, desencarna a sua esposa. Fora ele surpreendido, né? Ela fora acometida por uma enfermidade súbita, irreversível, e ela desencarna, deixando 2 filhos pequenos, um de 3 anos e um de 1 ano. A luta é intensa, perdeu a esposa que tanto amava, e a situação agora de manter os filhinhos. Mas continuou ele, confiante, não se desesperar. É claro que sentiu, mas compreendeu que tudo tinha uma razão de ser. Ele tinha que enfrentar e continuar a sua luta. E assim, o continua, 1864, foi reeleito novamente vereador, continuava ele na política, e logo em seguida casa-se com a sua própria cunhada, não é? Que era Cândida Augusta de Lacerda, para ajudar a criar, educar os filhos, enfim, e por amor também a ela como cunhada, deu sequência à parte conjugal. Bezerra se dedicar à política, for até deputado, praticamente 20 anos se dedicara realmente à política, mas de uma forma honesta, de uma forma sincera, de uma forma que não pensava nele, e sim no povo, na população. Fundaram inclusive a Estrada de Ferro Macaé Campos, muitos empreendimentos ele conseguiu desenvolver a benefício da população, para oferecer emprego, para multiplicar talentos, enfim, fora realmente o exemplo do político honesto e dedicado às causas humanas. Mas no final, além dele ter se dedicado desprendidamente, ele era criticado. Como isso acontece, como hoje acontece, né? Árvore que não dá frutos não recebe pedradas, né? Recebeu ele pedradas, assim, críticas, dizendo que ele era desonesto, que ele era isso, aquilo, mas ele procurou não se envolver, mas deixou da política, porque o seu compromisso era outro. A sua dedicação aos semelhantes era realmente intensa. Quando ele perdeu a esposa, é claro que a pessoa fica sempre meio abalada. O seu amigo Travassos, que já era espírita, e assim que conseguira os primeiros volumes do Livro dos Espíritos, editado em português, oferece de presente ao Dr. Bezerra o Livro dos Espíritos. Bezerra, de origem católica, é claro, mas já tinha algum conhecimento, já ouvia falar, enfim, já tinha alguma visão nessa área. Segundo ele, diz que quando ele começou a ler o livro, eu disse, poxa, eu já conheço isso daqui, eu não sei aonde. Para mim não é novidade. Vejam, ele, claro, ele trazia do passado, de existências anteriores, o conhecimento que ali se encontrava no Livro dos Espíritos. Aquilo foi realmente para ele surpreendente. E ali começou ele a refletir realmente a sua adesão à doutrina espírita. Ele sofria de uma dispepsia intensa, que é um problema gástrico, disfunção gástrica, não é? Que os próprios recursos do seu conhecimento, dos amigos, não haviam conseguido a solução. E naquela época tinha um médium, né, chamado João Nascimento, que a fama dele crescia pelos benefícios que ele estava proporcionando às pessoas, as curas, né? E amigos falavam, escuta, Adolfo, procura o João, vai lá,
você não está conseguindo através do seu conhecimento científico, quem sabe lá você consegue. Foi tanta insistência que um dia ele deu um bilhete, né? Seu nome, idade, endereço, e pediu para as pessoas: leve lá para mim então, vamos ver se realmente ele vai me curar, né? Aquelas coisas que nós às vezes falamos, não, isso daí, se os médicos não curaram, quem é que vai me curar? É claro que os médicos têm o seu valor, não é? Mas existem casos que há necessidade de um aprofundamento maior. E lá vem o diagnóstico, confirmando a dispepsia e um vidro de água cristalina para que ele tomasse diariamente. Claro que Bezerra, na sua humildade, começa a tomar aquele líquido, né? Bom, fim da história. 3 meses passado, Bezerra estava curado da enfermidade. Ele mesmo afirma depois, 5 anos de tratamento no campo científico dos nossos conhecimentos, não conseguia solução. E 3 meses apenas com os recursos espirituais, foi solucionado o meu problema. Hoje estou curado. Isso para ele foi como Paulo de Tarso às portas de Damasco, né? Realmente eu tenho que me dedicar a esta causa. Já me dedico aos meus pobres, mas agora de uma forma diferente. Eu tenho que procurar pesquisar, eu tenho que procurar levar avante a mensagem, os recursos, os talentos que eu recebi para os meus companheiros. Ali ele ingressa nas lidas espíritas num trabalho intenso, na sua dedicação, no seu amor. Bezerra realmente esquecia de si. O seu trabalho era sempre voltado ao sofrimento alheio, à dedicação, às necessidades, ao sofrimento, enfim, assim foi intensamente. Até que em 1886, numa plateia de aproximadamente 2.000 pessoas, ele se declara adesão ao espiritismo. Claro que ele já se dedicava, já havia se integrado, mas a público foi nesta data que ele realmente proclama à sua população adesão ao espiritismo. Isso foi um choque muito grande à população, né? Vamos pensar naquela época, a vinda do Consolador recente, né? E ele se declarando espírita. É a coragem do homem, é o homem autêntico, é aquele que não usa máscara, é aquele que diz o que sente e o que é. E aí continua ele num trabalho intenso no campo doutrinário. Mas não deixava de atender do seu consultório na periferia, não deixava de dar os recursos que ele recebia, porque ele trabalhava na Companhia Carros Urbano e na própria Estrada de Ferro, Macaé Campos, que tinha o seu salário vantajoso, mas ele dividia aos necessitados o que precisavam realmente de recursos. Até certa vez ele vinha saindo do seu trabalho, eis que depara com um amigo, triste, chorando. Diz: o que foi, meu amigo? Ele disse: perdi meu filho e não tenho dinheiro para sepultá-lo. Venha você pedir esse auxílio. Bezerra não pediu mais explicações. Colocou a mão no bolso, pegou a carteira e deu para o amigo: veja o que tem aí, utilize. Mas como? Não, pode levar. Ainda descolocou a mão dos bolsinhos do seu colete, leva mais trocados, faça bom uso, e foi embora. Quando ele estava ali esperando o bonde, que ele monta o bonde, né? Que ele senta, ele lembra que não tinha mais nenhum níquel para pagar o bonde. Ele desce imediatamente, encontra um amigo e pede lá os trocados emprestados para pagar a passagem do bonde. Isto era realmente Bezerra de Menezes. Bezerra continuava num trabalho intenso
mas sofreu muito, fora muito hostilizado, porque naquela época surgiram duas frações de espíritas, os místicos e os científicos. Os místicos era Bezerra, que era voltada ao aspecto religioso da doutrina, não é? E os místicos e os científicos eram aqueles voltados à parte científica. Então, não aceitavam Bezerra, porque Bezerra era mais voltado realmente à sequência dos ensinamentos de Jesus. O amor, o amai-vos uns aos outros. Lutava intensamente e procurava propagar entre os companheiros, vamos nos unir. A filosofia é uma só, ciência, filosofia, religião, mas a religião faz parte dos nossos sentimentos, das nossas transformações. E lembremos Kardec quando diz: conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços empreendidos para reduzir as suas inclinações menos felizes. Onde é que nós estamos ferindo a doutrina espírita, seguindo Jesus, seguindo o Evangelho? Mas eram irredutíveis no sentido. Foram realmente épocas de duras lições de tolerância, de perdão, de aceitação, de compreensão. Bezerra sofria humildemente, ele gostava realmente de manter todos unidos para o desempenho de uma tarefa tão importante que era a terceira revelação, a doutrina espírita. Mas, mesmo participando da Federação Espírita Brasileira, lá, certa vez, fora ele até obrigado a se retirar, porque os científicos anunciavam: você transformou a Federação Espírita num albergue de mendigos, onde pedintes estão em fila sempre diante dessa casa, quando ela tem uma finalidade elevada cientificamente. Bezerra continuava ouvindo e respeitando, dizendo: se não é aqui que eu devo desenvolver esse trabalho, irei desenvolvê-lo em outra casa, porque esse é o meu ideal, elevar os corações aflitos, porque esse espiritismo, se é a terceira revelação, ela não veio apenas restritamente para um grupo de estudiosos, de científicos, e sim para toda a humanidade, principalmente para aqueles menos favorecidos, para receber o conforto. É o consolador, mas também tem o seu aspecto redentor. Portanto, eu continuarei firme no meu ideal. Abandonarei essa casa, mas continuarei me dedicando às causas dos meus irmãos. E assim foi. O ano de 891 a 94 foram anos realmente difíceis da doutrina espírita. Os grupos se reuniam em portas fechadas, recebiam senha, eram professores, eram doutores, eram advogados, eram pessoas cultas que se reuniam para a pesquisa científica da doutrina. Isso feria muito Kardec, feria muito Bezerra de Menezes nesse sentimento. Mas enfim, ele respeitava, mas passou para o Centro Espírita Ismael, onde lá também procurou se dedicar intensamente nesse trabalho maravilhoso. Era um coração grande. Certa vez, o grupo estava em dificuldades, num processo obsessivo de uma pessoa que realmente estava ali em estado de perturbação acentuada. O grupo não conseguira solucionar o problema. Então lembraram: vamos chamar o doutor Bezerra, que ele tem mais vivência, quem sabe ele consegue. Isso chamaram Bezerra. Bezerra disse: se vocês não conseguiram, o que é que eu vou conseguir? Não, mas o senhor tem mais vivência, gostaríamos que o senhor fosse lá. E Bezerra atende o convite e vai. Realmente era um processo acentuado, obsessivo, em que a filha obsediava a própria mãe, que a mãe havia induzido à prostituição e através da prostituição perder a sua vida
desencarnara. Então ela culpava a mãe, a responsável dela ter desencarnado a jovem ainda. E isso levava tempo. Bezerra ouvia o relato daquele espírito rebelde. Filha, você poderia ter atendido o seu próprio guia espiritual, seu anjo de guarda que te ajudava. Quanta impiedade, agindo assim com a sua mãe. Pense um pouco. Se não, ela me destruiu, eu quero destruí-la. Ele diz, então, vamos orar, vamos rezar. Se você quiser rezar, você reza. Bezerra, como sempre, quando orava, realmente se desprendia, se ligava às alturas, pedindo socorro em favor daquela criatura que precisava de auxílio. Suas lágrimas rolavam pelo rosto, de coração, de sentimento de amor. Termina a prece, o médium obsediado levanta e beija a fronte do Bezerra, diz, bom velhinho, você reza com o coração. Eu vou me retirar, mas não foram as tuas palavras que me convenceram, não. Foi o teu sentimento, foi o teu amor, o teu coração que me comoveu. E diante disso, eu vou deixar esse recinto. E o espírito abandona, a mulher volta à normalidade. Passado alguns meses, numa reunião mediúnica em que Bezerra participava, esse espírito se manifesta novamente, se identificando e diz, bendita seja a tua oração, porque ela me fez despertar, me fez enxergar por dentro quanto eu estava errado. Hoje estou numa escola, estou me dedicando, quero amanhã ser também um servidor de Jesus. Vejam, irmãos, o que é o valor de uma prece quando feita de coração. Quando nós realmente abrimos o coração daquele sentimento de caridade, de amor, como Bezerra fazia, que tocava as pessoas e transformava os corações endurecidos. E assim foi. A federação estava em baixo nível de vibratório. Frequência diminuída, situação difícil. Dias da Cruz era o presidente, pede demissão. Enfim, chegaram à conclusão, devemos chamar o Dr. Bezerra para dirigir a nossa casa, porque somente ele irá conseguir levantar o ânimo aos corações que desertaram do nosso trabalho. Foram à procura de Bezerra. Bezerra novamente reluta, disse, estou cansado, estou desgastado, mas faço o seguinte, vou pedir orientação espiritual. Se eles me aconselharem, eu atenderei a recomendação. E no dia seguinte, numa reunião mediúnica, em que se manifesta o grande Agostinho, o conhecido como Santo Agostinho, que era o seu protetor. Pede ele orientação, se deveria atender o convite ou não. Agostinho disse, você deve atender o convite, sim. Você tem ainda as condições, você é um espírito de escola e poderá levantar a mensagem renovadora da doutrina espírita. Estarei do seu lado sempre te ajudando. Não desanimes, vá em frente. Bezerra, atendendo a recomendação, aceita o convite. E assim, assume a direção da Federação Espírita Brasileira, transformando-a realmente de portas abertas para receber todas as criaturas. Certo dia, quando ele descia as escadas da Federação, um jovem o esperava, dizendo, doutor, estou numa pior, estou desempregado, minha esposa está febril em casa e minha filhinha também, eu preciso de ajuda, estou sem recursos. Bezerra imediatamente, como sempre, coloca as mãos no bolso, mas não tinha nenhum níquel, porque já havia dado a outras pessoas. Disse, olha, meu filho, você confia na Mãe Santíssima? Disse, confio, eu sou católico.
Eu vou te dar um abraço em nome da Mãe Santíssima. E esse abraço você vai dar também à sua esposa e à sua filhinha, para levar a ela essa mesma mensagem de conforto espiritual. E Bezerra abraça o jovem, aquele abraço de amor, para transmitir a eles a força que ele precisava para dominar, para resistir àquele momento. E vai embora. Bezerra um tanto entristecido, pois não sabia que ele precisava de recursos materiais. Na semana seguinte volta, na mesma hora mais ou menos, eis o jovem de novo lá, num semblante jamais alegre. Bezerra diz, quem sabe hoje eu posso ajudá-lo, né? Ficou feliz em vê-lo. O saúda, jovem, tudo bem? Tudo bem. Doutor, hoje eu vim aqui para dizer ao senhor que o seu abraço foi milagroso. O senhor sabe que eu cheguei em casa, abracei a minha esposa, abracei minha filhinha, a febre diminuiu, até a fome passou. E o que mais importante, no dia seguinte bateram a porta logo cedo, me oferecendo o trabalho. Essa semana eu trabalhei, já consegui recursos para alimentar a minha família. Vim apenas agradecer ao senhor e dizer que o seu abraço foi realmente milagroso. Este era Bezerra de Menezes, que transmitia realmente o sentimento de amor, de caridade. Assim foi a vida de Bezerra, intensamente, se dedicando às causas. Quando ele se dedicava ao consultório que estava no fundo de uma farmácia de um amigo seu, por nome de Cordeiro, que ali fazia o seu atendimento, certa vez aparece uma senhora com uma criança, era realmente o retrato da magreza, da necessidade de recursos materiais. O Esquelética apresenta a Bezerra, consulta e prescreve a receita e diz, leve essa receita, compre esses remédios e dê ao seu filhinho. A senhora começa a chorar, dizer, como, doutor? Eu não tenho nem dinheiro para comprar pão, eu passo necessidade em casa, como é que eu vou comprar esses remédios? Como sempre, ele procurava meios de solucionar o problema, de dar o dinheiro, né? Procurou todos os meios, não tinham mais dinheiro, olhou para todos os lados, se tinha alguma coisa de valor que poderia ajudá-la. Eis que de repente um relance, o anel de formatura que brilhava, a alegria do Dr. Bezerra, tira o anel e diz, tome este anel, venda-o, compra o leite, o pão e o remédio para o seu filhinho. A senhora ficou atônita, mas como? O anel da formatura, o anel que lhe custara lutas intensas, noites não dormidas pelo estudo para adquirir esse título. A felicidade de Bezerra era congratular, oferecendo-lhes recursos para manter uma criatura necessitada. Ela não teve nem tempo de agradecer, porque eles vai, filha, tem mais gente esperando. Assim era Bezerra. Terminado, praticamente chegava ao final 1899 e já se cogitava para Bezerra dar sequência à presidência da Federação Espírita Brasileira. Mas, no final do ano, Bezerra recebe a informação do seu amigo espiritual que era terminada a sua tarefa, que em breve ele retornaria ao plano espiritual, que não fizesse assembleia, que não assumisse compromisso, porque em breve já estaria terminada a sua missão nesta encarnação. E foi realmente. No início de 1900, Bezerra é acometido de uma isquemia cerebral, onde ficou paralisado, imóvel, sem falar, apenas os olhos se movimentavam. Ficou ali quase 4 meses acamados.
num quarto simples, humilde, apenas uma cama e uma cadeira. Aquela cadeira estava sempre ocupada por alguém que vinha agradecer, que vinha retribuir aquilo que haviam recebido de Bezerra. Sabiam que realmente ele vivia na penúria, nas dificuldades. O que faziam eles? Colocavam moedas, outros valores maiores, embaixo do travesseiro, que quando a pessoa ia arrumar a cama,